Pessoal, neste vídeo eu vou apresentar para vocês duas afirmações que eu retirei de provas da UFSC. E como vocês sabem, as provas da Universidade Federal de Santa Catarina são compostas de afirmações, as quais a gente precisa decidir se são verdadeiras ou falsas. No caso das verdadeiras, a gente precisa somar os valores atribuídos a elas e dar um resultado final. Então aqui eu retirei uma da prova de 2018, outra da prova de 2003, e ambas trabalham com a equação geral da circunferência. Nós vamos fazer em duas etapas, analisando uma por uma. Então nós vamos começar com a de 2018, e eu vou colocar aqui ao lado, a gente vai fazer a leitura dela. Está falando que a equação da circunferência de centro no ponto menos 2, e tangente aos eixos coordenados é tal. Então a gente precisa construir a equação da circunferência com as informações dadas. Observem ali que nós temos somente a informação do centro, e eu preciso do raio para construir a informação. Então eu vou começar aqui relembrando, eu só vou anotar aqui em cima só para diferenciar, que a equação geral de a equação reduzida de uma circunferência é x menos o x do centro ao quadrado mais y menos y do centro ao quadrado igual a raio ao quadrado. Para quem conhece a equação geral e seu formato, já vai poder dizer que a afirmação é falsa, porque o que aparece como coeficientes do x e do y sempre é o dobro do x do centro e do y do centro, trocando o sinal, o que não ocorre aí. Mas nós vamos fazer a construção da equação para comparar as duas e verificar que de fato essa aqui é falsa e dar a resposta da equação verdadeira. Então aqui a gente tem o x do centro, só que nós não temos o raio. Vou apresentar aqui no lado direito para vocês o desenho de como seria essa circunferência. Observe que o centro aqui é menos 2 e 2, e por ser tangente, ela vai apenas encostar nos eixos coordenados. Por somente encostar ali, a gente já pode afirmar que o raio da circunferência precisa medir 2. Então aqui nós temos o raio igual a 2. Nós vamos colocar as informações aqui, observando que é sempre x menos o x do centro, então é x menos o menos 2, eu vou colocar entre parênteses, mais y menos o menos 2 elevado ao quadrado, igual ao raio que é 2 ao quadrado. Então aqui nós podemos só reescrever a nossa equação, vou ficar com x mais 2, para quem tiver um pouquinho mais de prática poderia ter colocado direto já com valor positivo, e elevar ao quadrado igual a 4. Para obter a equação geral, eu preciso fazer o quê? Abrir esses binômios. Nós temos o quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro pelo segundo vai dar o 4x. Já observem aqui que ao invés de aparecer 4x, aparece um 2x, então já está errado. O quadrado do segundo é 4, mais o quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro pelo segundo dá 4y, de novo comparando as duas dá diferente, mais o quadrado do segundo, que é 4, igual a 4. Para a equação geral, a gente precisa igualar a zero, mas eu posso simplificar o 4 dos dois lados, reescrever aqui na ordem da equação geral, que é x ao quadrado, y ao quadrado, mais 4x, mais 4y, mais 4, igual a zero. Bom, já dá para ver de cara que os dois resultados são diferentes, o que permite dizer que a afirmação é falsa. A afirmação retirada da prova de 2003 nos dá um certo ponto de coordenadas 3 e 4 e afirma que ele é um ponto da circunferência cuja equação é dada ali dessa forma. O método que eu vou utilizar agora serve para qualquer equação, não somente para a circunferência. Se um ponto pertence à equação, ele tem que satisfazer a equação. Isso significa que se eu trocar o x por 3 e o y por 4, vai ter que dar igual a zero. Se der diferente de zero, significa que ele não pertence à circunferência cuja equação é dada. Outra coisa que nós poderíamos ali, poderia ser uma pegadinha da UFSC, é dizer que isso aqui de fato representa uma circunferência. Eu não sei se representa, a gente poderia olhar, mas vamos verificar agora se ele pertence. Caso pertença, a gente pode fazer uma análise para verificar de fato se isso aqui representa uma equação. Lembre que eu preciso que o lado direito na equação reduzida seja um valor positivo, o que pode não ocorrer nesse caso. Mas vamos analisar primeiramente que se eu trocar o x por 3, o y por 4 na equação, tem que dar igual a zero. Então vamos ver. 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado menos 3 mais 4 vezes 4 menos 3 dá igual a zero? É isso que a gente se pergunta. Bom, olha aqui, ó, dá 9 mais 16 menos 3 mais 16 menos 3 igual a zero. Bom, isso aqui de fato não tem como ocorrer. Isso aqui vai dar lá 35. Acho que é 35. 35 é igual a zero? Bom, isso aqui não ocorre, então, portanto, foi bom. Portanto, esse ponto aqui não pode pertencer à nossa circunferência e a gente não precisa analisar nem se ela é circunferência de fato. Então, a gente poderia ter caído numa pegadinha aí. Bom, o ponto não pertence, então não preciso mais nem olhar para o resto, o que permite assinalar como falsa.